beta que diz que o inverno chegou para as mulheres de 35. Isso é coping. Ainda quero discorrer sobre o artigo da bolha misândrica de 2010 e comparar com os dados e estatísticas que o autor apresentou. É uma tarefa laboriosa devido ao tempo escasso que eu possuo. Como estou estudando para a retirada da certificação do CCNA, fico indisponível para essa atividade. Aliás, que lixo o mercado de trabalho no Brasil. Só o esforço, o tempo e o dinheiro que eu tenho que desembolsar em uma certificação não valem o salário médio que as empresas querem pagar. Se a certificação custa $300, converta em real e saberá que as empresas querem pagar essa base mínima para qualquer função de infraestrutura no atendimento. É um retrato periculoso de seguir a jornada correta nesse país lixo. Mas voltando ao artigo, alguns anos atrás, surgiu nas comunidades Red Pill americana e posteriormente no mundo todo a referência do inverno chegando às mulheres, onde se concluía que as mesmas se encalhariam com o tempo, porque enxergaram que as suas escolhas em serem livres e empoderadas custaram a vida conjugal com que elas acostumavam a devanear em seus pensamentos oníricos. E conforme toda ideação subjetiva, há elementos verdadeiros e falsos, e a partir dali, muitos outros sujeitos podem fazer as suas previsões e sínteses sobre uma ideia que a princípio pode ser real. E muito se discute que a chegada dos 30 anos da mulher é o início da sua derrocada no mercado sexual, e até antes mesmo dessa idade. Mas eu acredito que é um erro pensar assim. O balzaquianismo tende a evoluir também. Elas podem tomar atitudes mínimas em suas vidas que impactariam a sua imagem perante aos homens. E não podemos esquecer a carência dos betas, principalmente os mais novos. É um canal em que a mulher pode levar vantagem. Muitas vezes é só falar o que o beta sequer ouviria de uma Stacy que ele se dedicaria intensamente para ela, porque é extremamente carente. Fora que as mulheres passam pelos estágios da verdade, e elas não estão nem um pouco engajadas em mudar o cenário atual dos benefícios que elas alcançaram. Então, elas, quando são balzacas, pesquisam e sabem a dor do beta, e voltam os seus esforços para o agrado do mesmo. Nessa idade, quando elas são balzaca, né? E digo mais, muitas nem se prestam a se esforçar. Na verdade, estão totalmente desconectadas do mundo real. De que quanto mais velhas, mais imposições elas vão solicitar. Cara, a mulher é um bicho desgraçado, velho. Agora imagina se uma ratoeira minimamente ajeitada chama a atenção dos betas no ciclo em que ela está inserida. Imagine mulheres medianas que chegam aos 30 e podem usar dos seus atributos físicos e sabe lá outras coisas para manter o valor no mercado. Cuide-se, esteja preparado, prepare a sua mente para lidar com a frustração e nem espere que o inverno chegue às mulheres quando elas estiverem nos 40 anos. Eu já peguei algumas balzacas quando eu tinha 21 anos. Eram mulheres nota 4 e 5. E o que me satisfazia eram os atributos físicos delas e a maneira como elas me validavam. É uma situação foda, porque, sendo mentira ou não, uma delas me disse coisas que até hoje eu guardo com um bom agrado. Refletindo sobre o passado, hoje eu vejo que um fator que eu consegui consumar tais atos foi a minha idade, obviamente. Acredito que entra como um fator genético aí, né? Balzaca, essas balzacas aí de 30, 35 anos que se ajeitam, vão tentar agradar os novos ali para validarem, né? E se manterem ali na sua postura de mulheres, né? Conforme é na cabeça dela que elas pensam, né? E o outro fator que eu acho que foi minha confiança manginística que eu seguia, né? Confiança manginística é foda, mas o Mangina ele tem capacidade de fazer coisas que
leva ele a comportamentos autodestrutivos. Eu não posso recomendar o que você deve fazer quando tiver uma oportunidade. Eu peguei e estava consciente dos meus atos, né? Porque eu sempre quis ficar com as meninas da minha idade e o máximo que eu consegui foi uma vez num fator determinado em um jogo de sorte ou azar que todo mundo conhece, que é o Verdade ou Desafio, que eu ganhei um selinho só. Olha só o que a gente ganha e o tanto esforço, o esforço que a gente faz e o que a gente ganha quando é mais novo, né? Quando você tenta almejar a menina na flor da idade dela e você tem a mesma idade que ela e você tenta almejar a reciprocidade dela em todos os sentidos, né? E eu só consegui um beijo no rosto, um selinho, eu nem lembro, cara. Sempre que eu queria ficar com uma mina gata da minha idade, ela já estava se envolvendo com outros malucos e eu era um mangina do mais alto grau, porque eu tomava um fora e ficava insistindo. Hoje eu não me importo com isso. Não sinto lamúria, vergonha ou coisa parecida. Bom, é um, é um exercício de meditação. Posso ser que eu tô falando aqui pra vocês é mentira, né? Mas não acho totalmente verdade. Às vezes me pego pensando nas manginices assim. Não é todo dia, né? Não é todo dia que eu vou pegar e pensar, nossa, como eu fui mangina em 2009, 2012. Não é isso, mas se eu lembro, é que eu não lembro corretamente de tais situações, né? Mas se eu lembrar, esses sentimentos aí vão se tornar falsos, né? Como eu falei. Eu posso ter inflado o ego de algumas, né? Mas eu não acho que mudou nada dos anos 80 e 90 pra cá. Seria indiferente, porque já estava construindo uma derrocada na destruição, no colapso dos relacionamentos, né? Mas uma coisa eu tenho, essa reflexão eu fiz depois dos 30 anos e isso realmente me pega muito. Isso aí é uma coisa que me faz todos os dias pensar sobre, né? E se eu escutasse o meu próprio relato lá em 2007, quando o Betinha saiu pro mundo, né? Seria cuidar de mim mesmo, em primeiro lugar. Isso é uma coisa que quebra muito, que não me passou pela minha cabeça na minha pré-adolescência, na minha adolescência. Cara, isso não passou pela minha cabeça. Cuidar de mim mesmo. Essa reflexão veio à chegada dos 20, 29, 28, 29 anos de idade. Que loucura, né? E não sou um caso especial, porque isso faz parte do sentimento do beta. Se o cara for beta, blue pill, mangina, mamador de político, de ideologias, né? De crenças que limitam, ele vai chegar aos 30 anos, aos 40 anos e não vai passar pela cabeça dele a mera reflexão de que ele precisa se cuidar. Obrigado aí por escutarem. Eu tô tirando a certificação, tô estudando para a certificação do CCNA, né? E algumas eu tô fazendo simulados aí, eu peço perdão aí pela ociosidade do canal aí das postagens. Quero gravar mais vídeos lá na praia. Fiquei muito tempo lá. Acho muito legal isso, cara. Quero tentar fazer um vlog aí. E é isso, cara. Não esperem que as mulheres vão ceder, nem mesmo com leis aí, porque se as leis mudarem, eu duvido muito que a mentalidade das mulheres mudem. Mas enfim, pode ser que mude, né? Aí, mas eu acredito que eu não vou estar aqui pra ver isso. Valeu, galera, falou.